Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre o seguinte assunto aqui no nosso canal. Existe outra terra? O que acontece? Tem pessoas que pegam o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 2, para dizer que no momento que a terra estava sem forma e vazia, este foi o momento em que estava tendo a peleja no céu entre Satanás e os seus demônios com os anjos de Deus e Deus ali, e por isso estava havendo aquela confusão na terra, aonde ela ficou sem forma e vazia. Mas será mesmo que isso é verdade? Será que através disso existiu uma outra terra pré-adâmica, como muitos alegam? Bom, se você quer realmente saber sobre esse tema e desvendar de uma vez por todas esse assunto, convido você a ficar aqui comigo até o final. Mas antes, deixa aí o seu like no vídeo, porque você deixando o seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e aparece para mais pessoas. Compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, qualquer outra rede social que você tiver, para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. E se inscreva aqui no canal, pessoal. É rapidinho, vai aí, se inscreve, porque você se inscrevendo no nosso canal, você vai ficar por dentro de todas as novidades que são colocadas aqui, tá bom? Então, olha só o que é que diz o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Vai falar assim, ó: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o que que acontece? Se nesse momento onde existia guerra, nessa do céu, onde existia essa confusão provocada por Satanás e os seus anjos, como que essas pessoas, esses religiosos que creem nessa corrente de interpretação, me explicam a presença do Espírito de Deus pairando sobre as águas no meio desta confusão? Tá vendo como que fica complicado você interpretar um texto fora dessa questão do contexto? Mas nós vamos fazer aqui uma análise hoje e saber de uma vez por todas por que essa questão da terra não pode ter existido uma outra terra diferente dessa, tá? Vamos fazer primeiramente o vocábulo que eu quero trazer para vocês aqui, é o vocábulo torru, que significa confusão, espaço vazio, sem forma, nada, nulidade, vacuidade, vaidade, deserto e caos. O verbo ele não possui cognatos conhecidos, por isso seu significado deve ser determinado unicamente por seus contextos no Antigo Testamento. Então, o que acontece? Esse vocábulo torru, ele vai ser determinado sobre essa questão do quê? Do contexto. E o contexto de Gênesis capítulo 1 não é um contexto de guerra no céu. O contexto de Gênesis capítulo 1 não é um contexto de guerra entre Satanás, os demônios, contra Deus e os seus anjos. Não. O contexto ali, você sabe qual que é o contexto de Gênesis capítulo 1? É um contexto criativo, onde Deus está falando de questão de criação. Então, só por essa questão desse vocábulo estar aí, e como ele é determinado pelo contexto, ele não pode ser traduzido nesse contexto, não pode ser traduzido de uma forma que gere a entender que houve uma outra terra, que houve guerra entre Satanás e os seus anjos. O vocábulo ele significa vazio, aparentemente conforme o possível cognato barria, estar vazio. A expressão sem forma e vazia tem sido entendida de diversas formas, entre elas um deserto informe, ausência absoluta de qualquer coisa, vazio e lacuna, tá? Quem adquiriu o esboço vai ter as referências bibliográficas aí. O registro dos 3 primeiros dias se referem aos céus e à terra receberem a sua forma e os 3 últimos dias ao enchimento de seu vazio. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o vocábulo não se refere a um resultado de uma catástrofe, mas à falta de terra antes que a mão criadora de Deus começasse os majestosos atos descritos nos versos seguintes. Então tinha toda essa questão aí que não tem nada a ver com essa questão de guerra, tá? Borru, que é outro vocábulo também que deve ser analisado. Vazio, oco, descreve a condição primeira da terra no começo da criação, sempre acompanha o vocábulo torru. Então, ou seja, esse vocábulo borru, que é o vocábulo ele acompanha o torru. Então, que é essa expressão torru, borru, né? Torru ou baborru, essa expressão sem forma e vazia, ela por si só, ela não indica nada que seja essa questão que Deus vai sendo, ou seja, porque a narrativa de Gênesis 1,
ela vai ocorrendo gradativamente, pessoal. A criação ali você veja que vai acontecendo gradativamente. Então Deus vai trazendo ali, no primeiro dia ele faz uma coisa, no segundo dia ele faz outra, no terceiro ele faz outra, e vai acontecendo gradativamente. Esse vocábulo, no máximo que ele pode significar, é que ela estava sem forma e vazia, porque ainda Deus não tinha terminado ainda de modelar a terra. Então nada mais do que isso. Muitas pessoas criam por detrás desse vocábulo aí uma suposta guerra no céu onde não existiu. O Targum de Onkelos traz a palavra van. Já Rashi explica que a palavra Tohu, van, significa assombro e consternação pela vacuidade, vazio em que se encontrava a terra. Segundo uma ideia muito difundida que os povos do Antigo Oriente, entre os povos do Antigo Oriente, antes da criação só havia um caos de trevas que a tudo cobria como águas ameaçadoras. Então, conforme a ideia difundida dos povos do Antigo Oriente, nós podemos ver isso dentro dos mitos sobre a criação, que existia um caos, não houve guerra nenhuma. Se você for pegar essa questão de guerra, se você for pegar e atribuir isso a esse texto, você está atribuindo algo que muitos religiosos estão fazendo aí, que é heresia. Muitos acusam de heresia, não é? Pois é, heresia é justamente crer nessa corrente de pensamento. Porque não existiu mais de uma terra que foi criada por Deus. Agora nós vamos para os motivos do porquê. Não é a minha opinião, tá, pessoal? Isso é a opinião de estudiosos. Quem adquirir, quiser esse esboço com as referências bibliográficas, estão todas aí. Você pode estar entrando em contato comigo, as descrições dos vídeos, eu estou deixando meus contatos para você entrar em contato comigo. Você vai estar ajudando meu trabalho e ao mesmo tempo vai estar ajudando também na questão do seu conhecimento, na questão dos seus estudos. Então, por que não existe mais de uma terra que foi criada por Deus? Primeiro, não existe versículo que mencione uma terra anterior. Tem versículo que fala de uma segunda terra? Não tem. Não existe esse versículo. Ah, mas os planetas falam. A Bíblia, para falar a verdade, ela nem planetas ela menciona praticamente. Ela menciona astros. E o contexto em qual ela menciona, ela nunca fala que houve uma outra terra. Então não tem esse versículo. 2. Existe uma terra caótica? Se existe uma terra caótica, preste muita atenção nisso que eu vou dizer aqui agora. Se existe uma terra caótica, Deus estaria dizendo que esse caos era bom. Porque se você pega Gênesis 1:31, quando Deus criou tudo ali, ele fala que viu que tudo era bom. Então quer dizer que esse caos, essa guerra com Satanás foi boa? Essa suposta guerra, se ela existiu, ela foi boa? Deus estaria olhando para uma terra que é resultado de uma rebelião, conflito e juízo divino e diria mesmo assim que era bom. Ou seja, não tem cabimento isso. Dentro do contexto, não. Em Gênesis 2:1, ou seja, o terceiro ponto, em Gênesis 2:1, resume tudo o que aconteceu em Gênesis 1, tá? Resume tudo. O que não deixa margem para uma possível conclusão da obra criadora antes dos 6 dias da criação. Então não tem isso. Não é? Por esses motivos você vê que já vai caindo por terra essa questão da segunda terra aí, tá? Em Êxodo 20, verso 11, é mencionada a terra criada em 6 dias, o que inclui tudo que foi criado nesses dias, e caso existisse uma segunda, terceira, quarta e etc, 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 terra, levaria esse texto de Êxodo 20, verso 11, a soar como uma mentira quando se afirma essa criação em 6 dias, tá? Então ele teria que citar mais de uma terra, mais de 6 dias, porque cada terra teria mais ou menos 7, então seriam 14 dias por aí, né? Demorou 7 para ficar pronta a primeira. Então por aí vocês já viram que não tem cabimento. Quinto ponto. Nenhuma das passagens que menciona o juízo divino sobre a terra o faz em tempo anterior à criação. Não tem esse registro bíblico. Para os apoiadores da suposta guerra de Satanás no céu, ou seja, cai por terra porque não tem texto bíblico que apoie isso. O único texto que poderia apoiar é Ezequiel capítulo 28. Eu também tenho uma live aí de mais de uma hora que eu explico justamente dentro dessa questão do texto de Ezequiel capítulo 28, tá? Que não fala nada de Satanás. E sexto, a ideia de uma segunda terra leva a acreditar que alguns animais e criaturas não cumpriram os propósitos criativos divinos, o que levaria a crer em uma criação falha, ou seja, Deus errou e tentou de novo. Então isso é inconcebível dentro do texto bíblico, tá? Então eu queria deixar esse vídeo aqui de hoje, principalmente para os religiosos, para aqueles que gostam de dizer que houve uma batalha no céu entre Satanás e os seus anjos. Eu pergunto, onde está esse registro bíblico? Porque se você fala que é o livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse é um livro simbólico, ele não é um livro literal. Então não tem como você fazer uma base em cima do livro do Apocalipse. Se você for pegar outros relatos, Ezequiel capítulo 28 cai por terra porque tem vídeos aqui no meu canal explicando sobre isso.
Isaías 14, muito menos. Então não sobra nenhum texto para fundamentar essa possível queda de um suposto querubim ou de um suposto ser que tenha guerreado contra Deus ali antes da criação, tá? E por aqui, pelo próprio contexto, nós vemos que não tem base para afirmar que houve uma outra terra, tá bom? Agradeço vocês por terem ficado comigo aqui até o final. Curta, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal para você ficar por dentro das novidades. O que eu tenho a desejar no mais para vocês é muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade, pessoal.